Esportivo Roder de Ribeirão Pires é show de bola. A partir de agora, no Tribuna de Honra, nossos amigos Augusto Lioshi, os atletas Zé Antônio e Sinésio, que integram aí o Clube Esportivo Roder. Um bom dia, Augusto Lioshi. Seja bem-vindo ao nosso show de bola FM Mauá. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio FM Mauá. E é um prazer estar aqui com vocês, agradecemos o convite, né? Vamos tentar esclarecer algumas coisas que vocês precisam. Beleza. Um bom dia ao meia atacante Zé Antônio do Clube Esportivo Roder. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Samuel, agradecer a vocês pela oportunidade. Estamos aqui para poder colaborar com vocês aí no que for preciso. Passando a bola para o volante Sinésio. Um bom dia, Sinésio. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia pessoal da técnica aqui, que sem eles seria impossível, né? Fazer qualquer coisa. Grande Derek Volpe, sobrenome bem conhecido de todos vocês. Bom de bola. E sim, eu sou parente dele. Ótimo. Então eu queria começar aqui agradecendo realmente o convite, né? Num dia assim que os olhos, né, da comunidade esportiva está voltada para a Copa do Mundo, né, de futebol. E nós estamos aqui sendo convidados, é uma grande honra, é um grande prazer. Gustavo, como pintou a ideia do Clube Esportivo Roder? Eu vou tentar fazer um resumo. O resumo, né? O Clube Esportivo Roder surgiu da seguinte forma. Quando chegou eu percebi, eu sempre joguei futebol, né? E eu percebi que nos anos 70, ou nos anos 70 não, já nos anos 2000 e pouco, e o pessoal que já estava com 60 anos, que jogava com a gente, já estava perdendo os espaços naqueles campeonatos internos dos clubes, né, como o Ribeirão Pires, como no próprio Aramaçã. Então, a pessoa se inscrevia, porque era sócio e tudo, mas eles eram, vamos supor, deixados quase para jogar aqueles 10, 15 minutos. Então, o pessoal já não estava se sentindo bem, achando que isso não era o que ele queria. Então, esse pessoal mais de idade, tinha muitos com 60 anos, 58, 60 ou até 60 e poucos anos, e sentiu ainda a necessidade de ficar num jogo, de participar de um campeonato, participar de um jogo e não ser discriminado por os outros mais novos. Não é que era discriminado, só podia jogar no meio de jogadores 45, 50, os de 60 para cima sempre ficava um pouco na margem, né? Então eu resolvi procurar essas pessoas que já tinham desistido, falou, vamos montar um time de 60 anos. Aí alguns aceitaram, outros ainda ficaram meio em dúvida, mas acabei com todas essas dificuldades ainda montando uma equipe de 60 anos no ano 2010. Foi quando nós fundamos a equipe. Tem 15 anos? 15 anos. Vai fazer 15 anos agora. Então, em 2010, eu falei, vamos fazer uns amistosos. Montamos a equipe só para fazer alguns amistosos. Nunca pensava em disputar campeonato. 60 anos era difícil, não tinha casa de campeonato. Né? Principalmente nessa região não tinha. Tem muito pouco até hoje, né? Então começamos a fazer alguns amistosos, no Emura, em alguns lugares que convidavam a gente, São Caetano, mas amistoso. De repente, o que acontece? Eu conheci uma mulher lá em Ribeirão, ela era guarda municipal, a Sandra. E ela começou a apitar uns jogos no clube do Ribeirão Pires. Aí um dia encontraram na rua, eu falei, Sandra, ele falou, você não tem ido mais lá, não joga mais? Eu falei, não, eu montei um time de 60 anos, estou procurando alguns jogos aí, porque a gente faz amistoso. Ele falou, em São Paulo Futebol Clube, eu apito lá, eles fazem campeonato lá em São Paulo. Eles fazem campeonatos dos clubes paulistas. Aí foi quando entramos em contato, ela passou para o Evandro, que era um diretor do São Paulo, e ele veio o convite para nós começar a participar desses interclubes. O que é o interclubes? O interclubes são grandes clubes de São Paulo. São Paulo Futebol Clube, Pinheiro, Juventus, Ipiranga, todos esses grandes, Tabuão, Penha. Então, os grandes clubes de São Paulo
disputavam. Nós entramos, eu falei, vamos lá, a idade é 60 anos, nós conseguimos uma equipe de 60 anos, né? Aí falou, vamos começar a ver o que dá. Tá, tudo bem, disputamos iniciamos alguns campeonatos, a gente perdia, ganhava, perdia, mas o importante ali era a participação. E com isso fomos ganhando conhecimento de todos os clubes, né? E já disputamos outros campeonatos, e nós íamos sendo segundo, terceiro lugar, segundo não, mas terceiro, quarto lugar. Segundo, terceiro lugar, a gente vinha mais participando do que tentando vencer. E agora, nesses últimos anos, nos últimos anos, já deixamos, porque aquela equipe de 60 que eu tinha, ela já passou a ter 65. Então já tinha campeonato de 65. Então nós passamos a disputar os 65, né? E com os mesmos grupos que vinham jogando, o São Paulo que organizava, o São Paulo. Acabamos pegando uma amizade muito grande com a diretoria de São Paulo e não deixavam de convidar nós em campeonato nenhum. Passamos a disputar também alguns campeonatos, torneios que chamava Interclubes Paulista, né? Acabamos disputando vários campeonatos deles. Chegamos a terceiro lugar, nunca tínhamos chegado, numa final e ser vice ou campeão, mas chegamos em terceiro, quarto lugar, né, Sinésio? Nós estávamos ali. E assim continuamos aí até agora, esses últimos anos, para ser bem rápido. Como fizeram o primeiro campeonato de 70, que é os 70 anos mais, né? E a minha turma que jogava já estava chegando aí 69, 70 anos, então eu montamos de 70. Aí parece que a coisa pegou mais no breu o nosso time, né? Começamos já a ter melhores partidas, né? E disputamos já um campeonato ano passado, o primeiro que foi disputado. É o Augusto Lioshi, treinador do Clube Esportivo Roder, contando um pouco da história da equipe que foi fundada há praticamente uma década e meia. E chegou agora no ano passado, foi formado não mais por aquela entidade do Interclube, mas uma entidade paralela que se fez dos 70 anos. As equipes eram as mesmas, eram as 8 equipes São Paulo e Pinheiros, Juventus, tudo isso. Tivemos a felicidade de chegar à final. E nessa final, dentro do Morumbi, lá dentro do campo de São Paulo, do CT de São Paulo, acabamos sendo campeão. Então, os 70 anos a gente já está mais, não sei se bem aparelhado ou mais acostumado. O nosso grupo, para começar, não é tanto assim um grupo formado só de futebol. É um grupo que a gente tem união. Fazemos alguns jantares, a parte social também. Nosso grupo acabou sendo um grupo muito coeso. Amigos, família. Virou família, tá? E no ano passado acabamos sendo campeão. E esse ano voltamos a disputar os 70. Só que agora já é voltando para o Interclubes, né? Que a gente está voltando. E já fizemos 3 partidas e já vencemos as 3. O ano passado fomos campeão. E agora eu lembrei que o último jogo que nós perdemos foi em maio do ano passado para o São Paulo Futebol Clube, lá no Morumbi, por 1-0. De lá para cá não perdemos nenhum jogo mais. Então, falei, nós estamos um ano invicto. Um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses invicto. Então, ali até o jornal fez uma entrevista lá e colocou essa visibilidade nossa. E assim nós continuamos. Nós estamos agora disputando o Interclubes, né? Estamos no topo também, ganhamos os 3 jogos, vamos ter o 4º agora. E vamos continuar aí com essa equipe de 70 anos até enquanto o pessoal estiver vivo. Legal, bacana. Um pouco da rica história do Clube Esportivo Roder na voz do Augusto Lioshi, o Gustão. Agora, o Zé Antônio conta também um pouco da sua experiência disputando jogos, vestindo a camisa do Clube Esportivo Roder. Bom, é um prazer pra gente, né? A princípio isso é um desafio, né? Porque você tem que reeducar dentro da sua idade. Porque a gente, com 40, 50 anos, já achávamos, né? Que não tinham mais condições de entrar em campo. Daqui o Augusto, o Sinésio, não vou citar nomes, né? Vou acabar me esquecendo. Só tenho que agradecer a todos eles
pela oportunidade de mostrar que a gente está vivo, como ele colocou agora há pouco, né? Por que eu falo um desafio? Porque, paralelamente, a gente joga um campeonato de 50 anos, né? Outros de 40 anos, e 70 anos deu para a gente, assim, como posso te falar, uma estabilidade muito boa dentro do esporte, né? E o que é mais gostoso da gente estar juntos é a resenha nossa antes do jogo. Aqui o Sinésio, nosso capitão, do qual ele não cobra da gente, ele passa uma motivação pra gente. Então isso faz com que lá dentro do campo, né, a gente se fala da bola perdida. A bola perdida seria assim, eu dando um combate, né, e não conseguindo, e vem um colega, faz a minha parte, e não tem a cobrança, tem a motivação. Então isso faz com que a gente está chegando onde estamos chegando, entendeu? Como ele citou, dentro de São Paulo, foi muito difícil para a gente jogar em São Paulo, mas dentro desse espírito que a gente está levando, né? Essa união dentro de campo, também fora de campo, que é muito importante, faz com que a gente seja um grupo vencedor, entendeu? E só tem que agradecer ao Augusto, né? Ao Sinésio pela oportunidade da gente estar junto aí. Legal. Agora o Sinésio, que é o capita do Clube Esportivo Roder, e como que é conduzir a equipe dentro das quatro linhas com tantos caras cascudos, experientes, com muita vivência no mundo do futebol? É uma experiência boa, né? A gente tá aí no futebol desde 4, 5 anos de idade, né? Aprendeu a andar já dentro de campo e tal. E aí vem jogando na várzea há muito tempo. E agora pra gente, a gente costuma dizer que é assim, calçar a meia, calçar a chuteira nessa idade, né, já é uma vitória. Entrar em campo é uma segunda vitória, né? Ganhar o jogo é mais que vitória. E ser campeão, então, não tem preço, né, eu costumo dizer. E a gente instituiu, começou a falar, ele falou da motivação antes que a gente coloca, é que é uma família, né? Então nós colocamos esse grupo como uma família. Então a gente costuma falar, é a família Oder que está entrando em campo. E família é assim mesmo, né? Família briga um dia, discute no outro, mas na hora de ter que resolver um problema, se une todo mundo e acaba resolvendo. Talvez essa seja um dos ingredientes do sucesso que a gente teve o ano passado e vem tendo agora. Se perguntar assim, mas vocês vão vencer sempre? Claro que não, né? O futebol prega algumas peças muito interessantes para a gente dentro do campo. Às vezes nem sempre o melhor acaba vencendo. Mas a gente está muito motivado, tem trabalhado muito, né? O pessoal dentro de campo, como disse bem o Zé Antônio, que divide ali o espaço comigo na cabeça de área, a gente tem uma motivação muito grande no sentido de um poder ajudar o outro. Quer dizer, aquele que perdeu a bola, né, o outro é o primeiro a correr e ajudar. Então, obviamente, uma outra discussão acaba tendo, isso é normal dentro do jogo. Mas a gente procura sempre no sentido de orientar realmente os jogadores ali para a gente terminar. E depois, né, do primeiro e segundo tempo, tem sempre o terceiro tempo, que aí acaba unindo mais ainda a família. Tribuna de honra, show de bola, destacando o Clube Esportivo Roder de Ribeirão Pires, ao vivo, já com 15 meses invictos. 15 meses? Não, é isso? Maio, não, nós estamos. Foi em maio o último que perdemos. Março? 13, maio. Maio. 13 meses. 13 meses. Vai completar 13 meses agora, né? Agora, como que pintou a ideia do nome, as cores do time? Bom, o nome é uma história um pouco comprida, mas eu não vou levar tanto. Eu gostava muito de ler curiosidades. Naquele tempo não tinha internet. Sim. Você tinha que comprar livros, comprar alguma coisa. Eu sempre gostei de ler curiosidade. E um desses livros que eu comprei de curiosidade falava sobre aqueles antigos deuses antigos de jogos da Grécia. E eu ouvi um nome de um deus da Escandinávia chamado Oder. Oder. Eu até confundi, achei que o Oder era também um deus de jogos, né, olímpicos na época, mas eu gostei do nome. Ele não era dos Jogos Olímpicos, mas era um deus escandinavo cego,
por isso que eu ponho no time, porque o nosso time não é cego, não, mas o Deus era cego. O Deus era um Deus cego, né? E ele era considerado o Deus daquela região da Escandinávia. E esse nome já me surgiu há muito tempo, em 1970. Eu até, quando eu morava em Mauá, eu tentei colocar um nome de Oder aqui e eu perdi na votação da diretoria e acabou ficando 5 estrelas. E também teve muito sucesso em Mauá, campeão várias vezes de futebol de salão, né? Nós fomos aqui em Mauá. E esse Oder foi pegando. E daí chegamos aonde eu falei para você. Entramos num campeonato sem assim esperar e acabamos ficando conhecidos quase que no grande São Paulo todinho, né? E as cores do uniforme? Uniforme, eu me inspirei na cor do uniforme no campeonato mundial, onde a Espanha foi campeão. E aquela camisa da Espanha me chamou a atenção. Então eu quis fazer uma camisa bem parecida com aquela da Espanha. E estou com as camisas até hoje com aquelas cores da Espanha. É um amarelo ouro com vermelho, né? E essas foram as cores onde eu me inspirei. Então a pronúncia correta é Oder, né? Oder. É Oder. Oder. A gente tava com ilustra Roder ou Oder, Holder. Não, muitos falam, é que o inglês, o cara quando usa o inglês, ele vai usar Oder, que é o H sempre é mencionado como R, né? Mas é Oder, mas Oder, não é Oder. Oder. Oder é o nome do deus escandinavo do qual me inspirei. É o Clube Esportivo Oder. Agora sim, agora sim. E o elenco do Oder hoje? O elenco do goleiros. é bem mesclado, né? Nós começamos só assim com jogadores da cidade, né? Naquela época. Alguns de fora de Mauá, um ou outro. Mas hoje nós temos um elenco bem mais mesclado, que tem jogadores, uns 2 jogadores. De Ribeirão, fiz a conta, tem uns 8 de Ribeirão na equipe, tem uns 2 de Santo André, tem mais alguns, tem até o nosso goleiro que é de Guarulhos, e tem esse goleiro tinha conhecimento com alguns jogadores também de Itapecerica da Serra. E esse pessoal vem, e esse pessoal a gente admira, porque eles pegam 3 conduções para vir jogar em Ribeirão, tanto que eles gostam de jogar para a gente. E eles têm equipe lá e jogam em equipe lá. Mas quando a gente joga, eles dão preferência para nós. E esse pessoal, pela organização que a gente faz, porque é o seguinte, uma pessoa quando vai jogar numa equipe, ou mesmo trabalhar num lugar, ele mede muito a organização. Se vê que não tem organização, ele já perde quase o interesse. E o nosso time tem organização. Nós temos organização, eu, o Sinésio, o Pedrinho, o pessoal que... Nós temos uma meta sempre... É uma logística. Uma logística que faz com que a pessoa se sinta bem. E esse pessoal está se sentindo bem aí, continuam vindo. Muitos agora pedem para entrar, mas nós temos um limite, né? Raramente, esse ano que nós fomos campeão, eu ia voltar esse ano com os mesmos jogadores. Alguns não deu para voltar, só coloquei 1 ou 2 de outros que não deram para continuar. Mas eu não sou de ficar pegando muitos jogadores, isso aí cria muito problema para a gente. A gente tem que fazer com o pessoal que já está coeso ali, né? 11h32, vamos a um rápido apoio cultural e daqui a pouco tem mais Tribuna de Honra com o Clube Esportivo Oder de Ribeirão Pires, aqui na FM Mauá. Clube Esportivo Oder é show de bola. Então vamos agora destacar o elenco do Clube Esportivo Oder aqui, com o treinador Augusto Lioshi, o Gustão. Vamos lá, Gustão, os goleiros. Bom, goleiros, eu tenho 4. Não uso os 4, lógico. Quase um time de futsal. 4 goleiros, porque tem jogos que alguns têm outros compromissos, não podem vir. Então eu tenho o Escadão. O Escadão é um goleiro que mora em Guarulhos. Treina todo dia de manhã numa escola de goleiros. Tem 62 anos, porque o goleiro nessa categoria, ele pode ter 60 anos. Então tem o Escadão que é um dos titulares da nossa equipe. Temos também o Lulinha, aqui de Mauá, ele é goleiro da seleção de Mauá, conhece o Lulinha? Sim. Grande goleiro também. Aí sempre usando um, usando o outro, nós estamos bem. E tem mais 2 de Ribeirão, que um é o Brutus, né? Um que joga no Clube do Ribeirão. Tá sempre em stand-by, né, com a gente, e nunca falta, mesmo podendo jogar ou não, ele está sempre acompanhando. E agora ele vai falar do melhor goleiro que nós temos. E o Ademar Bertoldo. Grande Ademar Bertoldo. Está na Bertoldo. súmula. O Ademar Bertoldo está toda a súmula. Já chegou a fazer alguns pequenos tempos lá,
15, 20 minutos, com 83 anos. É o pai dos goleiros de Ribeirão O Pires. Ademar, inclusive, é meu amigo desde a infância, de 7 anos. Nós nos conhecemos mais de 75 anos. Nós somos amigos de colégio, de primário. Então, nós temos um lateral Os direito. laterais direitos. Lateral direito chamado Paulo, que é um destaque muito grande na nossa equipe. Né? Vocês concordam também? Muito grande. Um rapaz simples, muito simples, e mora em Itapecerica, né? Em Itaquá, eu confundo Itaquá com Itapecerica. Esse Paulo é um jogador muito... Só tem um lateral direito? Não, eu tenho outro, tenho o Gessé, né, que faz... Acontece o seguinte, quando eu chego no vestiário, todos os jogos, falo sempre a mesma coisa. Nessa idade que nós estamos, com 70 anos para cima, não é falar eu só jogo nessa posição, porque eu acho que se você já não jogou, você sabe como tem que jogar. Até um dia, se eu precisar da pessoa no gol, ele vai. Ele não é um goleiro, mas ele sabe o que o goleiro faz. Então, às vezes, o meu time, às vezes, eu tenho um mesclado de jogador que eu não... Falta um numa posição. Eu sempre tento deslocar um outro que nunca jogou, talvez, ou nunca tenha participado de um jogo oficial naquela posição. Mas eu falo que o jogador com 70 anos para cima tem que saber, pelo menos, como fazer naquela posição, como ele jogar. Ele pode não desempenhar um papel bom como o próprio, né? Mas ele sabe como jogar. Então eu tenho o Paulo na lateral direita, juntamente com o Gessé, que é lateral reserva das duas lateral. Central temos um grande beco central, que é o Del, que também é lá de Itapecerica, né? E Itaquá. Mania de falar Itaquá. De Itaquá. Quarto zagueiro, o Pereira, um jogador que joga na Mercedes, sempre jogou na Mercedes-Benz, né? E muito bom jogador também. E na lateral esquerda nós temos o Elinho, né? Elinho, temos também o Cunha, que faz também a lateral, né? E o meio de campo, tá mal o meio de campo. Tem o Zé Antônio. O Sinésio. O nosso meio de campo, o Sinésio é o nosso volante, que fica na frente da zaga, né? E sempre protegendo ali o Zé Roberto e o Zé Antônio, que joga mais à frente, né? E na frente agora nós temos 3 jogadores muito bons, né? Nós estamos com o Luizinho, que foi artilheiro do campeonato do ano passado. Ele foi artilheiro, fez 15 gols no ano passado. Temos o Éder de Mauá, que é independente. Conhece o Éder? Sim, Éder, ex-Ouro Verde. E agora conhece o Éder? Sim. Fala pouco, mas joga muito. Né? Fala pouco, mas joga muito. Sentiu a ironia. E um jogador, o Pascoal, que mora em Mogi também, que me apresentaram ele, porque ali eu só recebo alguém para começar a jogar quando é apresentado por alguém do clube. E a primeira pergunta que eu faço é de grupo? Porque se não é de grupo, não me traz. O cara que não sabe ficar numa reserva, não sabe ser substituído, eu prefiro não... Ele pode jogar quanto for, no meu time eu não quero. Não quero porque quando você tira um jogador e ele sai descontente, ele está tirando a vontade do outro que está entrando de fazer uma boa partida já. Então ele tem que cumprimentar e se ele ficar no banco, ele tem que aplaudir quem está jogando. Essa é a nossa filosofia, entendeu? E o CEO do Clube Esportivo Oder é o Pedro do Carmo Alves? É, o Pedro do Carmo Alves, vou falar uma boa parte dele. O Pedro... O Chiquinho, infelizmente, esse ano, ele teve que se afastar, que ele teve um problema de saúde. Ele teve que se afastar, né? E o Pedrinho está escrito também. Não, o Pedrinho, ele é muito mais importante naquilo que ele faz para nós. Nos bastidores. Nos bastidores, ele que praticamente... No suporte. Suporte nosso, financeiro, quando precisa, né? Quando a gente necessita de uma inscrição, pagamento de uma inscrição, e às vezes a equipe está meio fraca na economia, o Pedrinho cobra a gente. Se não é ele, a gente não pode continuar, né? A própria Evidência, que é a empresa do Sinésio, tem ajudado a gente também nas inscrições, porque todas essas inscrições têm custo. Sim. O campeonato tem custo, né? Tem deslocamento, alimentação, tudo tem um preço. Tem mais alguns jogadores que eu não citei, mas agora vou citar aqui. Tem o Chitabuco,
O japonês, que é da Mercedes-Benz, ele vem porque quem trouxe ele foi um que joga para nós já, que é o Zé Roberto. É um rapaz muito bom também. Temos quem mais aqui? O Elcio, que da cidade lá. O Elcio é dono de lotérica lá em Ribeirão Pires, né? Os outros, acho que eu já falei de todos eles. O Barbosa também é lá de Ribeirão Pires, o rapaz que treina com nós todas as quarta-feiras, né? Falando nisso, nós temos todas as quarta-feiras uns rachão que a gente faz há 12 anos já. Hoje tem? Hoje tem. Todas as quarta-feiras a gente tem um rachão e ali tem umas 30 pessoas que toda vez está lá. Mas ali já não é esses jogadores, dali tem poucos desses jogadores, porque só aqueles que moram mais perto da região. Os outros só vêm... É lá no Ribeirão Pires? Eu moro em tudo em Ribeirão Pires. Mas o rachão? Rachão. Onde lá no campo do Ouro Fino. Lá no Ouro Fino. Lá no centro, né? Sim. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, né? Pedrão. Pedrão, ele ficou 6 anos parado, ele teve um problema de saúde também, mas quando ele pediu para voltar, eu mesmo sem saber se ele ia ter condições de jogar, não, escrevi ele. Escrevi porque ele jogou muito pra gente, né? Quem me falava muito do Clube Esportivo Oder, o saudoso e eterno Edivaldo Cassimiro. Faleceu. Jogou muito com nós, Edivaldo. Ele gostava muito de jogar com o Monga. Você conheceu o Monga? Sim. O Monga jogou muito com nós, parou também, né? Uma pena, porque jogavam muito, pessoal boa gente, pessoal de grupo. Então esse é o meu elenco aí, que a gente vai continuando até quando estiver vivo, porque nessa idade a gente continua enquanto está vivo, né? Quando está, vai diminuindo. Legal, é o show de bola, tribuna de honra muito especial com a galera do Clube Esportivo Oder. Agora a participação do Nego Branco. Isso. Eric Volpi. Temos uma perguntinha aqui do nosso querido Evaldo. Pergunta diretamente pro Zé Antônio. Que ele fez uma pergunta seguinte: qual foi o sentimento que você sentiu ao ser convidado para jogar no São Paulo, logo após ter sido consagrado o primeiro clube a ser campeão nessa categoria 70+? Vai faltar palavras, né? Porque falta palavras pelo seguinte, né, cara? Foi uma surpresa muito grande para mim, trazida pelo Augusto, né? Uma conversa que eles tiveram. Quer dizer, não chegou a ser uma coisa oficial, né? Foi só sondado, né? Mas de qualquer forma me sinto grato, né? Porque com essa idade que a gente tá, né? O reconhecimento de pessoas de níveis que até uns dias atrás, ídolos na televisão. E hoje a gente dividindo o mesmo espaço, então faz com que a gente se exalta, né? Fica num... Falta palavras. Eleva o autoestima. Falta palavras, com certeza. Mas fiquei muito satisfeito em saber, né? Mas a gente, como sempre a gente fala, né? Para mim poder conseguir isso aí, tem que passar por ele primeiro. Então é por isso que eu sou muito grato a ele. Bateu a emoção aí no meio-campista Zé Antônio. Fala, Gustavo. Uma coisa que é o seguinte, uma coisa muito importante que aconteceu com nós também em 2021, eu tinha muita amizade com os diretores do São Paulo Futebol Clube, eles ligaram para mim e falaram: Augusto, eu preciso de 4 jogadores do Oder para disputar a Copa Áfia. O que é a Copa Áfia? A Áfia quer dizer a Associação Federal de Clubes de Amadores, né? Internacional de Clubes Amadores. E o São Paulo disputa todo ano isso aí. Augusto, precisa de 4 jogadores. Aí eu peguei, eu falei, eu vou tentar. Peguei, falei com o Sinésio, falei com o Pedrinho, falei com o Elcio, consegui. Eu falei, consegui 3 e mais eu, vou junto. Aí conseguimos, nós fomos representar o São Paulo, já é a 4ª Copa que o São Paulo leva a gente para jogar. Leva para fazer parte do clube do próprio São Paulo, da categoria de 65. Então isso também é um destaque muito grande da nossa equipe com essa amizade que temos com o São Paulo. Na última Copa me perguntaram bastante dele também. Apesar Zé Antônio. Zé Antônio e tal, falaram. Só que o São Paulo esse ano não vai na Copa. Era em Alagoas, tem em Porto, lá em Portugal agora, e em Alagoas. E o São Paulo não vai nesse ano. Então, mas assim que tiver, bem provável que eles venham conversar com o Zé Antônio. Agora, Sinésio, conte um pouco da sua história, um resumo. Como jogador, sempre volante, quais equipes o Sinésio defendeu no auge da idade? Então, é assim, eu
vim jogar futebol de campo com 32, 33 anos de idade, quando eu vim para Ribeirão Pires, que eu morei aqui em Mauá há muito tempo. Minha família deu apoio, é daqui de Mauá, família até tradicional. E quando eu mudei para Ribeirão Pires, é que eu comecei a jogar no Ribeirão e comecei a jogar futebol de campo, 32, 34 anos por aí, não sei. Até então eu jogava muito futebol de salão, em Diadema, onde eu trabalhava e morava um pouco mais para São Paulo lá. Então eu joguei muito futebol de salão. Quando eu vim para cá é que eu comecei realmente a jogar futebol de campo. E comecei jogando lá e joguei muito tempo aqui no AID, aqui Jardim perto. AID. Jardim AID, o Tigrão, né? Sim. Que era comandado na ocasião pelo seu Paulo, que você também talvez conheça, o Augusto conhece, o seu Paulo, que era comandado até então. E ali eu joguei a parte da várzea e tudo, durante uns 10 anos mais ou menos, aqui no AID. E depois aí passei para jogar nos clubes só, porque a gente aí já com 45, quase 50 anos de idade, então vamos procurar um campo melhor, né? Vamos procurar um ambiente melhor e mais saudável e tudo. E aí vim jogar no Ribeirão Pires aqui, né? E estou jogando até hoje. Mas joguei muito futebol de salão. Posição minha, ele sabe aqui, minha posição de origem e tal, é meio de campo ali, volante, cabeça de área, até um pouco mais avançado. Mas já joguei na lateral direita. Zagueiro. Quarto-zagueiro, né? Quarto-zagueiro destro, né? Nessa idade tem que saber jogar em todo lugar. Quarto-zagueiro destro e tal, enfim, mas já joguei. Lateral esquerdo também, enfim. Nessa idade, como ele bem diz, a gente precisa de ir se adaptando para saber como é que joga. Mas, agora ultimamente, né, de 10 anos para cá, mais dedicado realmente ao Oder. A organização também um pouco, né? E mais jogando futebol aí, procurando ajudar da melhor maneira. Sinésio Delpoio. Sinésio Delpoio. Quem foi Fábio José Delpoio que presta o seu nome à Rua do Celso Daniel, ginásio poliesportivo? Lá embaixo, tem Fábio José Delpoio, meu pai. E aqui em cima também, aqui para trás do hospital ali, tem uma rua que chama José Delpoio, que é meu avô, pai do meu pai. Então, é uma família relativamente tradicional aqui. Eu fiquei morando aqui muito tempo, casei, descasei, enfim. E depois fui para Ribeirão Pires, né? E estou lá já há 30 anos, mais ou menos, em Ribeirão Pires. Agora, Gustão nos lembra, Gustão Esportes, a emblemática loja de artigos esportivos na Avenida Barão de Mauá, 480. Conte um pouquinho dessa história. Na verdade, eu morei em Mauá 15 anos. E quando eu casei, eu morei aqui em Mauá. Sempre trabalhei em Ribeirão Pires, na Philips, trabalhei 33 anos lá. Mas quando eu casei, vim morar em Mauá, né? O meu sogro e minha sogra achavam melhor morar junto, ali perto, né? Então morei aqui também, cheguei a jogar muito no Industrial. Joguei muito tempo no Industrial. Conhece o time do Industrial? Sim. Então aí nós... O Alvinegro. Mas quando chegou os anos 70, a gente... O coqueluche do futebol era futebol de salão. Então eu parei praticamente quase que 10 anos de jogar futebol de campo para jogar futebol de salão. E fomos bem premiados, bem sucedidos com isso, bem premiados, que nós chegamos a ser 5 vezes campeão aqui em Mauá com 5 estrelas. E essa, qual a pergunta, outra que você fez? Da loja. Da loja. A loja é o seguinte, eu vi que aqui em Mauá não tinha nenhuma loja de esportes, né? Foi a pioneira. Foi a pioneira. Não tinha nenhuma loja de esportes e eu trabalhava na Philips naquele tempo. Trabalhei 33 anos lá, como eu falei. Aí eu falei com a minha esposa, se ela tivesse de acordo, nós montaríamos uma loja, porque eu tinha muita amizade. Eu era diretor da liga, jogava futebol aqui, eu tinha muita amizade na área esportiva. Então eu montei uma loja ali em frente à Praça da Bíblia. A primeira loja que eu montei foi ali, sabe, onde tem a Praça da Bíblia ali. Então eu montei a primeira loja. E o que acontecia? Minha mulher ficava durante o dia lá, né? Funcionário. Eu vinha à noite, depois das 6 horas. Mas as equipes que vinham comprar material esperavam eu vir à noite. Então eu saía de lá 10 horas, desenhando distintivo os caras, os caras queriam montar um time e não tinha distintivo, eu acabava bolando um símbolo para eles. Um escudo, um distintivo. Então, e com isso eu fiquei muito tempo, fiquei de 76
mas não saí da empresa. Com 78, eu já vi que a loja ia indo bem, montei em Ribeirão também. Em 78, eu montei a loja em Ribeirão, que também foi muito sucesso. Boa. Foi sucesso. E quando eu vendi, quando chegou em 1980, eu achei por bem vender, porque as lojas... Vendeu aqui a loja de Mauá? Não, vendi todas. As duas? Porque eu cheguei a um ponto que ou eu cuidava das lojas ou ficava na empresa. Tinha que tomar uma decisão dessa. Porque as lojas estavam me ocupando muito, né? E a empresa também, eu tinha uma boa função na empresa. Então eu falei com a minha mulher, e decidimos vender as lojas. Aí vendi, já estava abrindo a terceira loja em Suzano quando eu vendi. Aí ficou com o Ademir Scarpelli, que eu vendi para ele, né? Segundo dono da Gustão Esportes. Então, e eu acertei. O Ademir. Sem querer, eu acertei, porque veio depois pandemia. Pandemia não, aquele negócio de segurar dinheiro de todo mundo. Aí o comércio caiu muito. E eu tinha que tomar essa decisão, porque na empresa eu tinha a chance de me aposentar e me suplementar com o que a gente tinha lá na Philips, né? Eu tomei a decisão, acho que a decisão certa que eu tomei. Mas, ao mesmo tempo, logo após a venda, o Gustão perdeu, digamos, também o boom do Grêmio Esportivo Mauaense, né? Perdeu o quê? O boom, bom momento do Grêmio Mauaense, o nascedor do Grêmio Mauaense. Aí eu já saí fora, já mudei para Ribeirão novamente, fui morar lá em Ribeirão e continuei me dedicando simplesmente à empresa. Entendeu? A Cozinha o Gustão existe até hoje. Aqui em Mauá não, mas Ribeirão tem a loja. Aqui hoje o comércio, qualquer tipo de comércio, está meio difícil de você manter por causa da internet. Hoje a pessoa compra muita pela internet. Loja virtual. Virtual hoje, a compra virtual hoje aumentou muito. Então e as lojas físicas que estão nos shoppings também levam vantagem. Né? Mas mesmo assim o rapazinho lá que já comprou do Ademir, já comprou de outro, ele está lá com o meu nome ainda, a loja. Ele está lá do lado do a loja ficou pequenininha. E por que eu tive um sucesso na loja? Porque se o pessoa chegasse na minha loja, quisesse uma espada de samurai, eu falei, vou trazer. Hoje você entra numa loja... Aí eu gostei. Então, queria uma também. Hoje você entra numa loja, depois, eu preciso não tenho, isso eu não tenho. Lá comigo não tem, eu ia buscar. Aonde eu precisava, porque não eu precisava, espada do samurai é um exemplo. Sim. Mas a pessoa ia pedir mesa de ping-pong, eu não tenho lá para entregar. Eu falo, eu te entrego, em 10 dias eu te entrego a mesa de ping-pong. Então eu ia atrás da mesa de ping-pong ou qualquer outro objeto, qualquer outro produto que eu não tinha na loja, eu prometia. E ia atrás, saía, ia para São Paulo, via as empresas que fabricavam. Com isso eu fui criando uma boa freguesia, entendeu? Hoje você entra numa loja, você quer? Não tenho. Não, isso eu nunca falei, não tenho. Então, Augusto Lioshi fundou o primeiro mapping esportivo de Mauá. Mauá foi. Tinha um pouquinho de tudo. Tinha tudo. Mas foi uma boa época de Mauá, minha parte. Legal, bacana. Bem, o Zé Antônio, por favor, fique à vontade para fazer aí um agradecimento, quer dar um salve à família, enfim, esposa, filhos, netos. Sim. Quero primeiramente agradecer, né, o convite de vocês e a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente faz na vida, né? Divertimento, o esporte. Também quero agradecer a minha família que me apoia muito. O nome da esposa? A minha Michele. Né, que ela deve filhos? Tenho o João Emanuel e o Matheus. São os mascotes do time, né? Netos? Não tenho netos. Não tem neto? Não. E é uma responsabilidade muito grande para mim hoje ter que passar para eles, né? Sim. Porque eles adoram futebol. Então eles aqui de prova que todos os jogos estão comigo. Ele não tem idade para jogar, eles acompanham. Acompanha direto, então é só agradecer a Deus por tudo, né? Porque, vou repetir de novo, 70 anos, eu não vejo essa idade, 70 anos, eu vejo o dia a dia, né? E meu dia a dia é trabalho, esporte, né? E é tudo, cara, é tudo pra mim, tá? A gente hoje acreditamos mais, né? Porque pra você falar assim, eu vou ter que levantar cedo, né? Vou
ter que sair, vou ter que ir não sei pra onde, vou viajar, vou jogar bola, você tem que gostar. 70 anos já era pra você ter parado, né? Então eu tô me reeducando dentro do esporte e tô muito feliz com isso. Por isso eu agradeço a todos vocês aí pela atenção e pela oportunidade aí. Valeu, valeu, Zé Antônio, meio-campista do Clube Esportivo Oder, 70 a mais, falando aqui ao Tribuna de Honra do nosso show de bola. Agora o Sinésio, volante, capitão da equipe, também dá o seu recado, enfim, a mensagem, um salve pra família. Vamos lá. Antes de mais nada, queria destacar só uma coisa que aconteceu aqui e que aconteceu também no vestiário, num outro jogo, que mostra muito o que é jogar no Oder. Quer dizer, a disposição que cada jogador tem. O Augusto falou que tem muitos que vêm de longe, pega 2, 3 condições para vir. Então, a gente construiu um ambiente muito bom, que a gente quer jogar, aquilo ali para a gente é uma vitória mesmo. Então, esse cara que está aqui do lado, que joga muita bola, o Zé Antônio, hoje se emocionou aqui falando, né? E outro dia ele se emocionou também no vestiário, porque ele não estava bem, estava com problema na coxa, e falou, talvez eu não consiga jogar, e se emocionou da mesma forma que aqui. Então, isso aí demonstra realmente o espírito de união que tem essa equipe. E para finalizar, agradecer realmente o convite de vocês, que nós estivemos aqui hoje falando um pouco das nossas vidas, das nossas trajetórias e tudo, e principalmente do clube. E agradecer também a união e o apoio da minha família, né? Minha esposa Cleides, a quem eu mando um grande beijão para ela, os meus filhos Daniele e Arthur, e minha netinha, que tem 8 anos agora, a Maia. Então, mais uma vez, agradecer a vocês pelo convite e agradecer a eles todos pela união, que eu passei aí um tempo atrás, fazer uma angioplastia e tal. Estava até assim, correndo o risco de não ter mais que jogar bola, mas isso foi há 15 anos atrás. E eles me apoiaram muito, me deram a volta por cima. Eu estou aqui agora jogando e com muita emoção, com muita vitalidade e com muita alegria, como a gente sempre coloca dentro das nossas conversas. Vamos jogar com alegria, vamos se divertir, mas com responsabilidade e respeito a todos, adversário, companheiros, arbitragem, enfim, a toda a coletividade. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Valeu, valeu. Sinésio Del Poio, falando também ao Tribuna de Honra do nosso show de bola. Agora o Augusto Lioshi, o Gustão. Eu quero agradecer também. Eu esqueci de falar uma coisa que elas devem estar até assistindo. Nós temos um grupo de mulheres esposas, a gente chama de Oderetes. Oderetes? Elas não vão todas as partidas, mas as partidas finais elas se comparecem, tenta incentivar a gente. A minha esposa, a Valquíria, não sei se ela deve estar assistindo agora, tá, né? Então ela ajuda muito e a esposa do Sinésio também está sempre do lado. E nós queríamos uma amizade, além do futebol, uma amizade social muito boa, entendeu? Então é muito comum nós estarmos saindo junto, viajando junto. Isso aí não é só o futebol que faz essa união, também a parte social. As mulheres se conheceram, se estão dando. Eu tive que pôr o nome delas de Oderete. Então agora elas são Oderete. Pus uma camisa em cada uma, elas têm que gritar lá. Afinal, na hora dos pênaltis, elas secaram os caras lá. Porque o final nossa foi nos pênaltis contra o São Paulo. Então eu quero agradecer a Filhos? elas. Filhos, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um que trabalha com turismo em Jericoacoara, né? E o outro que mais em microcomputador em casa, que é o Sócrates. O nome dele é Sócrates. Não sei se é porque eu sou corintiano ou você tem dúvida. Então, eu tenho um que chama Sócrates e tenho um que chama Marcelo, já está com 57 anos. E o Sócrates está com 45. Né? E neto, tem um neto. Mas eu queria agradecer tudo, principalmente as Oderetes que agora estão ouvindo, estão tudo lá ouvindo. Tá louca para fazer uma pergunta. Assistindo? Tem mensagens aí, Derek? Por favor. Deixa eu ver aqui. Eu sei que a Valquíria mandou mensagens aqui, deixa eu ver. Aqui a Valquíria Soares. Bom dia para todo mundo, especial o Grupo Oder. Muito bom ver esse pessoal da terceira idade ainda jogar. E parabéns a todos vocês. É isso aí. Eu agradeço também o convite que você fez aqui na Rádio FM Mauá, né?
Eu acompanhei muito essa parte de rádio em Ribeirão, ajudei muito o Ademar. Por 10 anos eu fiz programa de esportes, o Sinésio também chegou a fazer. Pérola nos esportes? Pérola nos esportes. Começamos em 10 anos lá, mas aí chegou uma hora que a gente já estava cansado, tinha que preparar a programação e tudo, então eu preferi descansar um pouco. Mas agradeço a você. O nosso saudoso amigo, né, que nos deixou também, que integrava a bancada do Pérola. Ricieri. Era eu, Ricieri e Ademar, todo dia, das 6 às 7, que aí tinha ainda hora do Brasil, ainda tem, não? Tem, mas não é não é 7 horas, agora é qualquer outra hora. Sim, é alternativa. Agora nós tinha que entregar rapidinho, 7 horas não podia passar um minuto, porque tinha que entrar. Então, fiz com o Ademar, um grande amigo meu, e eu agradeço a vocês aí pelo convite, né? 2 goleiros, Ricieri e Ademar? Ricieri e Ademar. Quem era o melhor? Quem é melhor? Olha, é difícil. Joguei contra os dois e joguei a favor dos dois. O maior eu sei quem é, eu quero saber quem é o melhor. O Ricieri chegou a ser goleiro do Palmeiras, né? É que ele tomou a decisão depois de trabalhar na Ele me contou essa história. E foi a melhor decisão que ele tomou. Naquele tempo, o futebol não dava muito. Mas é isso aí. Agora, qual é a agenda de jogos do Clube Esportivo O Oder? nosso próximo jogo vai ser agora dia 12 de julho, lá em Ribeirão, contra a equipe do Anarque. A Anarque é uma equipe nova que entrou esse ano, é de São Bernardo do Campo. Então, nosso próximo jogo. Aí o outro vai ser o pega-pega, os dois que não perderam nenhum, mas nós e o Banespa. 2 invictos? Já, porque o Banespa tem muito jogador ex-profissionais. O Zemiro, a Taliba, tem o Pires, tem um monte de jogador. Mas já ganhamos deles assim mesmo, né? Já ganhamos deles assim mesmo, já. Já perdemos algumas, já ganhamos algumas. Então, quando chegarmos agora, dia 2 de agosto, vai ser o pega pra capar. É os dois que estão em primeiro. E qual o local do jogo? Lá no Banespa. Lá no Banespa? A sede ainda é em Santo Amaro? É, lá em Santa Amaro, né? Na rua Clube Banespa Santa Amaro, mesmo, passa né? do lado ali. E quais foram os ex-jogadores que já estiveram frente a frente diante do elenco quase imbatível do Clube Esportivo Oder? Ex-jogadores que o Oder já enfrentou, ex-jogadores profissionais. Olha, a Taliba, Pires do Palmeiras, Paulão, também profissional, cara de Saberado. Goleiro? O goleiro Paulão? Do Palmeiras lá. Não, Paulão foi goleiro, agora ele joga na linha. Joga na linha? Joga na linha. No gol do Banespa também tinha aquele goleiro do Palmeiras, que acabei esquecendo o nome dele agora. E quem mais que nós... Rosemiro, joga até hoje, né? Inclusive o Rosemiro, ele joga com nós. Carpinelli. Tem muito jogador. Agora, o Polozzi, na máfia, jogamos contra o Polozzi, que era do Palmeiras. Sim. Esses ex-profissionais com 60 anos, tem alguns ainda que se mantêm. Polozzi, que foi da seleção brasileira, revelado na Ponte Preta de Campinas. Nós ganhamos um jogo de 3-1 deles com o Polozzi na zaga, lembra? Formou dupla com lá em Fortaleza. Oscar e Polozzi. Então, esses são alguns jogadores. E tem muitos outros das outras equipes, às vezes passa despercebido, mas eles estão jogando sim. Agora, o Clube Esportivo Oder, só para fecharmos aqui, quando começou, era para uma reunião de amigos, enfim. Vistoso. Tipo, reinserir no mundo esportivo quem estava marginalizado. Isso. Ponto. Depois virou um time competitivo. Isso. A partir daí, os meninos mudaram o dia a dia, passaram a frequentar a academia, controlaram na bebida, enfim. Não, na bebida eles não controlam até hoje. Esse aqui não fabrica. E esse fabrica cachaça ainda. E leva todo o jogo. Só no terceiro tempo. Só no terceiro tempo. Só no terceiro tempo. Não, alguns até se preparam, né? Mas isso pessoal... quer dizer que no terceiro tempo todos serão pegos pelo exame antidoping? Tem alguns que eles, além de jogar para a nossa equipe, como a nossa equipe joga uma vez por mês ou duas no máximo, eles jogam em outras também. Sim. Eles estão sempre na ativa. Esse Escadão, goleiro nosso, é estranho. Ele, todo dia, às 6 horas da manhã, ele está numa escola de goleiro fazendo aula. Sim. Lulinha também aqui em Ribeirão, aqui em Mauá, eu vi ele participando de treinamentos. O João Marceneiro não jogou, não, né? No Oder.
Goleiro da velha guarda aqui de Mauá. Não. Tá com 70 anos já. Eu tive com ele ontem. Ah, tá. Nem o Ceará. Também não. Também Ceará também não. não. Em Mauá nós tivemos o Monga, né? Tem o Lulinha agora. Monga que está lá em Campinas. Hã? O Monga que está em Campinas? Ou o Guilherme. Ou o Guilherme. Guilherme. É Monga. O Guilherme é o Monga. Sim. Tem um Monga. Agora ele cuida de neto só. Sim. Guilherme, pai do Thiago. O moço de Volta Redonda. Ele é de Volta Redonda mesmo. Sim. Boa gente também, gostei muito trouxeram de conhecer. O samba, capoeira. Eu joguei com o Monga no Industrial. A negritude pra Mauá. Eu joguei no Industrial com o Monga. Legal, bacana. E assim, então, falando de cachaça, que rolou um assunto aqui no terceiro tempo, nós instituímos agora, para animar um pouco mais o pessoal, a cada partida nós elegemos o craque do jogo. E o craque do jogo ganha o quê? O que ganha? Ganha uma garrafa de cachaça. Cachaça do Sinésio. O craque 51? O craque... Só que nesse jogo quem ganhou... O craque boa ideia? Quem ganhou nesse jogo só bebe Fanta Uva. Não adianta o Paulo lateral que só bebe Fanta Uva. Mas tem um monte de gente já atrás dele ali para falar, vamos fazer uma troca e tal. Isso é muito bom. Então tá bom. Então isso mostra a união do nosso time. Valeu. Gratidão de coração pela presença. Só um instantezinho, por favor, Gustão. O troféu. Coloca aí na mesa, tá meio escondidinho. Aqui tá o agora troféu. Segurem os três com as mãos aí. Agora sim, aí. Vamos mostrar aí o troféu. Primeiro torneio de clubes paulistas 2024. Aqui tá as equipes que participaram. Posso aceitar uma por uma? Legal. Vai lá, Gustavo. Então, aqui as equipes que participaram. Cooper, de Cotia, Nippon, lá de Arujá, Ipiranga, se todo mundo conhece. Ipiranga é um time mais antigo daqui de São Paulo. São Paulo Futebol Clube, vocês conhecem também. Juventus, Oder, Pinheiros, que disputou, o Jaraguá. Esses são os 8 clubes que disputaram e nós conseguimos ser campeão. Tudo grandes clubes, nós somos o pequeno. Vice-campeão foi o? Vice-campeão foi o São Paulo. São Paulo. Tempo normal? São Paulo sempre tinha sido campeão, mas dessa vez não foi. Tempo normal, quanto foi? Bola rolando? 2-2. 2-2. Os meninos que fizeram os gols. Nosso goleiro pegou 3 pênaltis. Tá. Bola rolando? Bola rolando os que marcaram os gols do Oder. A Luizinho, que marcou naquele dia, e o Mirinho. E nos pênaltis? Nos pênaltis, o Paulo perdeu, não chegou a nem precisar bater, o Sinésio ia bater outro e não precisou. O nosso goleiro pegou 3. Então não teve. Qual foi o placar? Foi 3 pênaltis. 3-1. 3-1. Então, converteram os pênaltis para o Oder? 3 pênaltis e eles fizeram um só. Então não adiantava mais continuar. Só repetindo os autores dos gols nos pênaltis? O pênalti foi o Zé Roberto, o Luizinho. E quem mais que bateu? Zé Roberto, Luizinho. Eu não lembro agora, não lembro. Não me passa. Mirinho, não? Não, Mirinho não bateu, não lembro quem foi que bateu. O grande destaque foi o goleiro. O goleiro foi o grande destaque. Escadão pegou 3 pênaltis. O homem treina de manhã, de tarde, de noite. Isso dá madrugada. De madrugada, ele tem 6 horas, ele já está no campo. Goleiro 24 horas. O Paulo bateu e perdeu. Né? O Paulo foi tá. Então tá bom. O zero. Clube Esportivo. Cláudio Honor. Ele jogou no Bragantino esse cara. Mas ele não tá mais com a gente, ele tá em outra equipe já. Então tá bom. Valeu, gente. Gratidão de coração. Obrigado. Tribuna de Honra Show de Bola que recebeu o Clube Esportivo Oder, representado pelo treinador Augusto Lioshi, o Gustão, o meio-campista Zé Antônio e também meio-campista, volante, capitão da equipe, Sinésio Delpoio. Valeu, gente!